E aí, tudo bem? Olha, você já deve ter me ouvido dizer que a prova da OAB é muito mais informativa do que avaliativa. Ela começa a ficar muito avaliativa mesmo durante o processo de seleção, na seletiva para as Olimpíadas Internacionais. Porém, mesmo nessas etapas, ela acaba informando demais, ela acaba fazendo com que você conheça muito a astronomia e tenha acesso a coisas bem atuais. Bom, nessa aula de hoje, resolvendo essa questão, que é uma questão de Barra do Piraí, prova 2 para a seleção de 2016, a gente vai falar um pouco sobre astrobiologia. Você deve estar se perguntando o que a gente procura, né? O que os astrônomos procuram? Qual a assinatura biológica? Que tipo de assinatura biológica? Que tipo de biologia? Qual o composto químico a gente procura fora do planeta? E aí essa questão fala muito disso. Em 2012, o telescópio ALMA, ele descobriu em torno de uma estrela muito parecida com o Sol, uma molécula de glicoaldeído. O glicoaldeído é um açúcar mais comum, mas é um açúcar meio parecido com o açúcar que a gente usa aqui. O açúcar que a gente usa aqui é o C6H12O6. Bom, vamos lá. Compostos orgânicos é aquilo que a gente mais procura fora do planeta, tá? Água e compostos orgânicos. O que são compostos orgânicos? São compostos que possuem carbono na sua composição. Beleza? Os açúcares são compostos que fazem parte ali da composição do RNA, do DNA. Então a gente sempre procura ali por esses açúcares. O que são açúcares? São compostos orgânicos que têm carbono, hidrogênio, oxigênio e a proporção, né, de 2 para 1. Então, C6H12O6, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, o glicoaldeído é C2H4O2. Então, são 2 hidrogênios, 4 hidrogênios, desculpa, 2 oxigênios. Bom, vamos lá. O telescópio ALMA descobriu em torno de uma estrela muito parecida com o Sol um composto orgânico chamado glicoaldeído, que tem a fórmula C2H4O2. É uma estrela binária e esse glicoaldeído estava se deslocando no sentido de uma das estrelas, passando por regiões onde poderiam existir planetas. Então, a gente está ali muito ligado para ver se tem alguma coisa, a gente pode encontrar vida, se algum dos planetas vai ter vida. Isso é um ponto muito importante. E é lógico que a partir daí a gente começa a pesquisar a possibilidade de ter compostos orgânicos em outros planetas, por exemplo, planetas daqui do nosso sistema solar. Essa questão, 2016, prova 2, Barra do Piraí, fala da sonda New Horizons, quando ela revela características importantes de Plutão. E aí a nossa pergunta é, será que Plutão poderia ter este glicoaldeído? Como é que a gente faz para saber isso? Então, vem, me acompanha que eu já vou resolver. Show de bola, vamos lá. A sonda New Horizons revelou características importantes da atmosfera de Plutão. Sabemos que na superfície do planeta anão, a temperatura varia de 40 a 60 Kelvin, com uma pressão aproximada de 10 microbar. Ou bária é a nossa atmosfera, que a gente chama de atmosfera. Então, 10 vezes 10 a menos 6 atm, tá? O principal componente atmosférico é o gás nitrogênio, parecido com a gente aqui, né? Com traços de metano e monóxido de carbono. Aí já para de parecer com a gente. A presença de metano causa efeito estufa, provocando temperaturas maiores nas camadas mais altas da atmosfera plutoniana. A 30 km de altura, a temperatura atinge 110 Kelvin. A molécula de glicoaldeído C2H4O2 é de especial interesse astrobiológico. Trata-se da molécula de açúcar mais simples conhecida. Em 2012, radioastrônomos detectaram a presença de glicoaldeído em torno da estrela jovem IRAS 162932422. Determine se Plutão é capaz de reter as moléculas de glicoaldeído em sua atmosfera, calculando sua velocidade molecular média e comparando com a velocidade de escape do planeta anão.
Dados em unidade de massa atômica, vamos lá, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, o carbono 12 unidades de massa atômica, hidrogênio 1 e oxigênio 16. A unidade de massa atômica, eu já vou te falar, já vou te mostrar na tabela periódica. Aí ele dá que uma unidade de massa atômica tem 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. A massa de Plutão, 1,3 10 a 22 quilos, e o raio de Plutão, 1,19 10 ao cubo quilos e quilômetros. E aqui é interessante, você percebeu, né? Tem que estar no formulário. Então essas informações estão no formulário da pessoa, né? Do aluno, da aluna que fez a prova. Vamos dar uma olhada que é a unidade de massa atômica. Você deve estar se perguntando isso. Aqui eu peguei para você uma tabela periódica. Olha só. Na tabela periódica você tem todos os elementos químicos conhecidos. O hidrogênio, lítio, sódio, e vai embora, né? E aqui a gente tem, ó, distribuição eletrônica, que é aquela distribuição de Linus-Pauling, número atômico, símbolo, massa atômica, nome. A massa atômica do hidrogênio, por exemplo, é 1,008. Então, o H, o hidrogênio, tem uma unidade de massa atômica. Isso quer dizer que tem em cada mol de hidrogênio, tá? Em cada mol de hidrogênio nós temos 1 grama. Então, 1 grama de hidrogênio por mol. Pô, Virgílio, então é a mesma coisa. Grama por mol é a unidade de massa atômica. Perfeito. Olha o hélio, não sei se dá para você ver bonitinho aí, mas o hélio tem... Ver se eu consigo aumentar bem, ó. Vou conseguir. Ó, o hélio tem 4,002. Nas aulas sobre vida de estrelas, a gente fala da reação nuclear que ocorre no Sol, lembra? Então, na reação nuclear que ocorre no Sol, o que acontece? Tem 4 hidrogênios para se transformar em um hélio, não é isso? Então, 4 hidrogênios, hélio. Só que se você somar 1,008 4 vezes, né, fizer vezes 4, você vai ter mais do que 4,002. Lembra? Essa é aquela massa que na equação do Einstein vira energia, e é essa energia que está sendo liberada ali no núcleo da estrela. Bacana, não é? Então, cada átomo tem a sua unidade de massa atômica. Virgílio, mais ou menos, pode dar um exemplo? Posso, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos lá, vamos fazer aqui bonitinho. Se eu pegar o hidrogênio tem uma unidade de massa atômica, ou seja, 1 grama por mol. O oxigênio tem 16 unidade de massa atômica, na minha época de escola, só chamava de U, tá? Então, 16U. O carbono, que é o referência, né? Que é o átomo de referência, 12U. Tá, então, por exemplo, a gente pegar aqui o H2O. O H2O, ele tem 2, né? 1 vezes 2, tá vendo? Ó? 2 átomos de hidrogênio, então 2 gramas 2 gramas por mol, 2U, vamos lá, vai. 2U mais o do oxigênio, que é 16U. Ou seja, nós temos 18U. O C6H12 O6, que é o nosso açúcar aqui, né, glicose, tem 6 vezes 12, que dá 72U, mais 12 vezes 1, 12U, mais 6 vezes 16, que dá 96, né? 96U. Então aqui você já vê 72 mais 12, 84. 84 mais 6, 90. 90 mais 90, 180U. Unidade de massa atômica, que é a mesma coisa de grama por mol. E aí a gente poderia fazer com uma série de coisas, tá? Então isso aqui é bem interessante, né? Então lembra, ó, 4 hidrogênios vai dar um pouco mais do que um hélio, então essa diferença de massa é o que vira energia aí pela equação do Einstein, é igual a mc², a gente consegue descobrir. Mas vamos voltar na questão, entenderam isso? Espero que sim. Vamos voltar na questão, ó. Então a sonda New Horizons, beleza. Eu preciso saber se Plutão é capaz de reter as moléculas de glicoaldeído. Para isso, a gente precisa comparar a velocidade molecular média com a velocidade de escape.
Mas vamos lá. Professor, como é que eu vou comparar a velocidade molecular média do gás? Então a gente precisa primeiro lembrar do seguinte, ó. A gente tem uma equação para energia interna, tá? Então a energia interna de um gás, ó, ela é, se a gente pode aproximar, ela é isso aqui, ó. U, que é igual a 3 meios de kT. Isso é constante de Boltzmann, tá bom? E a gente sabe que a energia cinética de um corpo pode ser calculado pela expressão energia cinética igual a meio de mv ao quadrado. Beleza? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um jeito aqui de juntar ou igualar as duas equações. Então nós vamos pegar aqui, ó, 3 meios de kT, ou meio de mv quadrado sobre 2, ó, meio de mv ao quadrado, meio de mv quadrado, tá? Desculpa. Vai ser igual a 3 meios de kT. Ou seja, a gente pode brincar, ó, esse cara aqui vai embora, o 2 vai embora, tá? E a velocidade ao quadrado vai ficar v ao quadrado igual a 3kT sobre m. 3kT sobre m. E aí nós vamos substituir os valores. Essa é a velocidade molecular média. Você vai encontrar isso como RMS nos livros, tá? E a gente vai comparar isso com a velocidade de escape. Então, esse aqui, ó, é a velocidade molecular média. E você vai comparar isso com a velocidade de escape. A velocidade de escape, eu não sei se você sabe, se você se lembra, né? Mas a velocidade de escape é 2gm, massa do planeta, dividido por R. Isso aqui, então, é a velocidade de escape. Pô, Virgílio, então é só fazer as contas, né? Exatamente. Então agora o que você vai fazer? Você vai brincar de fazer conta. Mas, professor, como é que eu vou calcular a massa da molécula de glicoaldeído? Muito bem. Então vamos lá, vamos calcular a massa da molécula de glicoaldeído. Ó. Massa molecular, né? Da molécula. Da molécula. Vamos fazer, ó. Vamos fazer a massa da molécula, então. Então você tem C2H4O2. Ou seja, nós vamos ter, ó, 2C. Então, 2 vezes 12 U mais 4 hidrogênios. 4 vezes 1 U mais 2 oxigênios. 2 vezes... o oxigênio tá aqui, ó, 16. 2 vezes 16. Opa. Ficou fora, tudo bem, vai. Beleza? Então a gente vai ter que a massa, a unidade de massa atômica do C2H4O2 é 24 mais 4, 28 mais 32. 28 mais 32, 60 unidades de massa atômica. Bom, eu quero saber então quanto vale isso, que vai ser o meu eminho, sabendo que uma unidade de massa atômica, segundo os dados aqui do exercício, vale 1,67 10 a menos 27 quilos. Então você já percebeu que nós vamos encontrar essa massa em quilos. Vou fazer a conta aqui, já vem. Fazendo a conta, a gente tem que a massa é aproximadamente, eu anotei aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 25 quilos. Fechou? Ah, professor, então fechou. Então tá, então vamos lá, ó. Vamos calcular a velocidade RMS.
Então, V quadrado, vou dar até a cor aqui, hein? Ó, V ao quadrado é igual a 3kT sobre m. T é a temperatura em Kelvin, tá? Então a gente tem que ver aqui, ó, fazer aqui, achar com a temperatura aqui, tá? E aí você tem o raio de Plutão, massa de Plutão, a massa vai estar aqui e o K é a constante de Boltzmann, que também é dado no formulário. Essa é a velocidade RMS. Enquanto a velocidade de escape ao quadrado é 2G emão, massa de Plutão, tá? Dividido por R, que é o R de Plutão. Vou fazer as contas aqui, já fiz as contas para falar a verdade. Isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar que a velocidade é aproximadamente, tá anotado aqui, ó, 2,13 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, 213 metros por segundo, tá? Então, 2,13 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, ou você pode escrever 213, né? Fica mais bonitinho, metros por segundo. Enquanto a velocidade de escape, então aqui é RMS, e a velocidade de escape deu 1,21 10 ao cubo. Então, 1,21 10 ao cubo metros por segundo. Ou você pode escrever assim, né, para ficar mais fácil a visualização, 1.210 metros por segundo. O que quer dizer que a velocidade de escape é maior que a velocidade molecular. Então, se a velocidade de escape é maior, a pergunta é, vamos lá, determine se Plutão é capaz de reter. É capaz de reter? Sim, é capaz de reter. Mas eu vou te dar uma informação aqui que eu acho que é muito importante. Olha só, se eu consigo aqui só... deixa mais bonitinho. Vou te dar uma informação aqui que é extremamente importante e assim, é legal, tá? É bem legal. Então, ó, VR, isso. Uma informação importantinha. Segundo a estatística em física, em mecânica celeste e tal, então, de acordo com a física e estatística, com dados estatísticos, na verdade, para você conseguir reter um gás ali, uma molécula, por bilhões de anos, você precisa... Então, olha só, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é bom para você anotar, tá? Então, ó, estatisticamente, é legal porque quando a gente fala em estatística, né? Então é uma coisa que tá ali, você vai medindo e tal. Então, estatisticamente, para você colocar para um gás ser retido ali por uma molécula, alguma coisa, retido ali por bilhões de anos, tá? A velocidade RMS tem que ser menor que 1/6 da velocidade de escape. Tá? Então, menor igual, menor, enfim, pode até menor igual. Tá? A 1/6 da velocidade de escape. Se você dividir esse cara por 6, dá menor que esse aqui. Então, estatisticamente, se a gente pegar na mecânica estatística, ele não conseguiria reter por bilhões de anos. Tem uma coisa bacana em relação à Terra. Eu posso colocar aqui, ó. Se você pegar assim, ó, em relação à Terra, com a nossa temperatura aqui média e tal, a gente tem o oxigênio, o O2, para a nossa temperatura, uma velocidade RMS muito próxima de 0,5 km por segundo. E para o hidrogênio, a gente tem uma velocidade RMS próxima a 2 km por segundo. Olha que interessante. A velocidade de escape da Terra gira em torno de 11 km por segundo. Ou seja, se você dividir isso por 6, a Terra é bem capaz de
manter o oxigênio, mas o hidrogênio escapa. E aí você fala assim para mim, tá, professor, mas o hidrogênio escapa, mas tem hidrogênio na atmosfera, né? Tem. Mas se nós compararmos com o hidrogênio que tem, por exemplo, em Saturno, em Júpiter, né, ou mesmo no Sol, nas estrelas, é pouquíssimo. Então a porcentagem de hidrogênio aqui para nós é muito pequena, né? Então isso seria talvez uma coisa para a gente discutir. O hidrogênio pode estar escapando, boa parte do hidrogênio pode estar escapando. Nem todo ele, claro, você tem regiões aqui no planeta que são mais frias, mais quentes, então isso aqui também lembra que é um dado estatístico e a gente vai fazendo várias medidas, tá? Mas poderia explicar. A gente pegar Vênus, por exemplo, Vênus tem uma temperatura maior, então se Vênus tem uma temperatura maior, a velocidade RMS aqui aumenta, né? E a velocidade de escape de Vênus é menor. Só 3,5% da atmosfera de Vênus é composta por hidrogênio. Isso é bem legal, né? Então aqui, professor, qual seria a resposta certa? A resposta certa, esperada pelo gabarito, é sim, consegue reter. Se você, claro, tivesse esse conhecimento aqui, você poderia propor para o corretor uma discussão. Não teria nenhum problema. Então você diria isso, olha, segundo dados estatísticos, percebeu-se que a velocidade molecular média deveria ser 1/6 da velocidade de escape, então por esse motivo Plutão não conseguiria armazenar, reter na sua atmosfera o glicoaldeído por bilhões de anos. Então você teria que fazer aí uma discussão. Mas para esse exercício aqui, a resposta esperada é sim, ele consegue. Então a resposta, né, se daria assim, ó. A resposta esperada é sim. Porque a velocidade RMS é menor que a velocidade de escape. Bacana, não é? Eu acho isso muito legal. Então vou circular aqui. Ó, que show de bola. Circulo e já era. É lógico, Virgínia, a gente podia ter outras aulas, outras discussões para conversar um pouco sobre assinaturas biológicas, né? Conversar um pouco sobre astrobiologia. Podemos. De repente, alguma questão dentro desse assunto, igual a gente faz aqui, ou simplesmente a gente pode só conversar sobre isso. Acho que o importante é que ficou claro e também é importante aqui a gente ter essa noção de que a oba, ela mesmo nas fases finais, ela ainda busca te informar de algumas coisas. Então tá aí, podemos ter até um ABF deduz aqui dessa fórmula, né? Bacaninha, não é? Eu achei bem massa. Bom, então é isso. Não esquece de dar teu like aí, dar tua curtida. Me conta aí o que você achou. Me conta também se você tem alguma outra informação sobre isso, a respeito disso. Se você quer uma aula específica sobre astrobiologia, sobre vida fora da Terra, bom, me conta, tá bom? Não esquece de dar teu like, deixar aí teu comentário e vamos que vamos. Até uma próxima questão. Um beijo e fui!